Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Estava olhando aqui agora, pensando no nosso tema, me preparando, e eu estava pensando, a gente está presenciando, né, tantos fatos ruins no nosso mundo, né? Tantas coisas acontecendo, crianças sofrendo, seja por abusos físicos, seja pela fome em Gaza e em tantos outros lugares do nosso planeta. Mas aí eu estava pensando, mas ao mesmo tempo, muita coisa está mudando, as coisas estão melhorando. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque hoje, num dia chuvoso, frio, daqueles que dá vontade de a gente ficar em casa, debaixo de uma boa coberta, vocês todos estão aqui. Olha que bênção, né? Porque realmente o que nos aquece o coração, que nos faz ampliar a fé na certeza de que o caminho que o Mestre Jesus nos deixou para seguirmos é exatamente o que nos aquece verdadeiramente, nos protege da fria dor da desigualdade que ainda existe nesse nosso plano. E a presença de todos vocês aqui, mais ainda nos mostra o quanto é bom, o quanto é importante essa luz da fé em cada um de nós, porque é ela que nos traz o verdadeiro conforto. E então, falando em conforto, em paz, em harmonia, nada melhor do que um livro que tenha como título Dias Felizes. É tudo que a gente quer e procura, né? Esse livrinho de hoje, livrinho é maneira carinhosa de falar, né? E não diminutiva no sentido, é de Afro Stefanini II, pelo espírito de Honório, é da série mediúnica da editora Espiritizar, vendido na nossa distribuidora FEC, né? Da Federação Espírita. É esse livrinho aqui. Ele é relativamente novo, mas já contém muitas mensagens que Honório nos traz que nos amplia mais o olhar de paz e de alegria na nossa caminhada. Desse livrinho, nós vamos falar hoje, mais especificamente, sobre o item 22, que fala da infância acolhida. E ele abre com Mateus 25:40, que diz assim: E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um deles, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E só esse versículo já nos diz muita coisa, né? Às vezes nós nos preocupamos tanto em querer fazer alguma coisa boa, né? Para que Jesus, para que o nosso Pai nos olhe, né? Nos perceba, que dê algum crédito a nós, né?
e esquecemos de fazer as coisas de certa forma que seriam mais simples e que iriam lhe agradar por demais, que é olhar com amor, com afeto, com responsabilidade, principalmente para as crianças. É claro que nós sabemos que quando Jesus fala aqui sobre os pequeninos irmãos, nós podemos interpretar tanto quanto as criancinhas que foram a eles levadas, como também aos pequeninos de alma, aos nossos irmãos que ainda não alcançaram uma maturidade espiritual, né? A gente hoje em dia, como estamos vivendo um pouco mais do que até nós esperávamos, né? Então, muitos de nós têm pais, têm avós, têm parentes ou conhecidos que estão chegando muito facilmente, entre aspas, aos 90 anos. E eu escuto às vezes as pessoas dizerem assim: ai, mas fulano já está com 80 anos e, meu Deus, parece que as coisas não entram na cabeça. A gente diz para esquecer dos bens materiais, para seguir a vida, para ser feliz, mas está lá aquela pessoa presa, amarrada nas coisas da matéria. Sim, aquele ser vivente, encarnado, está com 80 anos, o que para nós encarnados parece muito tempo de vida e experiência. Mas, como espíritos, 80 anos de uma vida é muito, muito pouco para que aprendamos a grandeza das coisas espirituais, né? De quem nós realmente somos. E por isso, nós temos que, então, também ter paciência e acolher a todos aqueles que, mesmo com idade física igual ou superior à nossa, ainda são pequeninos de espírito. Mas a nossa conversa realmente hoje é sobre as crianças. E aí vocês podem olhar um lado ou para o outro e vão ver que aqui só tem praticamente adultos. Mais jovens, menos jovens, mas estamos entre adultos. Então, por que eu vou falar de criança? Porque provavelmente, se não todos, a maioria de nós tem, de alguma forma, contato com as crianças. E mesmo que não o tenha diretamente, indiretamente, através da nossa fé, nós podemos e devemos orar pelos pequeninos de Deus, tanto aqueles que estão ao nosso alcance, mas principalmente por aqueles que, distante de nós, e mesmo sem que nós os conheçamos, propriamente dito, nós oramos pelas suas dores e pelos seus sofrimentos, para que as nossas energias de amor e de bondade, essas que nós estamos exercitando dia a dia para podermos ser melhores e doarmos melhores energias, cheguem e apaziguem a dor, o sofrimento, a fome desses irmãozinhos.
E depois, porque também, se nós queremos que esse planeta se transforme, nós, além de nos autotransformarmos, precisamos pensar, como já diz uma frase, um ditado que a gente escuta várias vezes aí pela caminhada, não é só que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, mas que filhos, que netos nós queremos deixar para esse planeta. Então, cabe a nós a responsabilidade de trazê-los para próximo de nós e a eles oferecermos a luz da fé, do conhecimento, da importância de que eles, desde pequenininhos, consigam expressar o amar a si sobre todas, amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmos como amam e devem amar ao próximo. No livro nós temos o impoluto trabalho educativo da doutrina espírita de informar novos e bons caracteres no âmago dos espíritos imortais na Terra, é manancial de estudo e aplicação decidida nas paisagens das metodologias pedagógicas de todos os tempos. Nós precisamos lembrar e ensinar aqueles que estão vindo depois de nós, pequeninos na idade, pequeninos no espírito, sobre o prazer, a felicidade de amar e, amando, sermos também amados. O estudo é a maneira como nós podemos transformar aquele ser que muitas vezes vem de encarnações sofredoras, aquele ser que chega com medo, porque nós precisamos lembrar que por mais que aparentemente em nossas mãos esteja apenas um nenezinho, como diria-se antigamente, sem pecado, um anjinho recém-nascido, ali contém um espírito com muitas e muitas vivências e histórias, as quais vêm com ele e pelas quais, mesmo sem termos noção de que e o que elas sejam, nós vamos amar, vamos acariciar, vamos desejar todo o bem e o melhor possível para aquele novo ser. E assim, com esse sentimento sincero, é que nós podemos contribuir para os curativos ou a cura dessas dores, dessas frustrações, desses medos que aquela alma transporta, mesmo sendo um bebezinho de apenas um dia, um mês, um ano. Toda a nossa
atitude de filhos de Deus, olhando para os nossos irmãos, netos, sobrinhos, filhos, sejam qual a nomenclatura que eles tenham terrena, já é uma maneira de transformá-los ou de auxiliá-los na transformação. O amor sempre transforma. Às vezes não no tempo que nós gostaríamos, mas ele transforma. A cada etapa, ele vai modificando a estrutura do ser amado. E é através, inicialmente, desse contato amoroso que nós começamos a reeducação daquele espírito. Outra maneira é evangelizar. Evangelizar significa ensinar a luz do Evangelho. Ah, mas é muito difícil, né? O Evangelho é complicado. Como é que a gente explica isso para uma criança? Em primeiro lugar, a gente de casa não precisa explicar muito. Como já dizia Francisco de Assis, a gente precisa mostrar. E aí, só mesmo, se necessário for, a gente fala. Porque a gente mostra, vindo num dia chuvoso e frio, a casa espírita, para conversar, para escutar, para dar e para receber. E esse já é um grande ensinamento de que, não tem idade, não tem chuva, não tem frio, que me faça deixar de procurar pelo bem maior, que é escutar e dividir os conhecimentos sobre o nosso Cristo e dele poder absorver todos os ensinamentos que ele nos deixou. A atitude de pais, de avós, de irmãos, enfim, daqueles que têm contato principalmente com a criança, que é o nosso futuro, é o nosso amanhã, de orientar e de dar o exemplo de fé, de oração, de conduta do bem, de disciplina no bem. Vamos agradecer o alimento de hoje? Vamos rezar para o Papai no Céu antes de dormirmos? Olha, a gente conseguiu chegar em determinado lugar na hora certa, que bom, vamos agradecer. Como é agradecer, vovó? É a gente olhar para o céu e dizer, obrigada, papai. Ah, mas eu não vejo nenhum papai, o meu papai não está no céu. Não, é o papai maior, é o papai de todo mundo. E por aí a gente vai tirando, né, de dentro de nós mesmos, a forma de melhor nos comunicarmos com as nossas crianças. Porque não adianta nós ficarmos aqui todo dia pensando, tadinha daquelas crianças que estão sendo maltratadas fisicamente, que morrem espancadas, que se jogam a viver nas ruas com 9, 8, 10 anos de idade, cheirando cola para que saiam da realidade do mundo que elas veem. Nós precisamos tomar atitudes. E se ela não for de encontro diretamente a esses órfãos do mundo,
que seja pelo menos àqueles que estão próximos a nós. Porque reclamar não irá mudar o nosso mundo. O que muda e que sustentará o nosso mundo num planeta de regeneração serão o nosso futuro, as nossas crianças de hoje, os filhos, os netos e os bisnetos que estamos deixando para darem continuidade a esse planeta. Precisamos, como diz no livro Honório, com Jesus, todas as lacunas do estudo pedagógico sério são preenchidas, pois a sua pedagogia, ensinada a partir da própria ação prática, demonstra que a criança aprende e compreende a lição ministrada antes mesmo de tudo pelo coração, pelo sentimento. Só depois o intelecto decodifica em expressões de inteligência cognitiva o significado sistêmico daquele ensino. Todo o aprendizado começa pelo coração. Percebam a nossa responsabilidade em demonstrar o que sentimos. E eu alerto para mim mesma, demonstrar o que sentimos é, muitas vezes, muito mais difícil do que falar. Porque quando nós sentimos, nós não temos como mudar, como camuflar os nossos sentimentos. Às vezes a gente até tenta, mas principalmente as crianças conseguem sentir muito mais do que nós percebemos e antes do que percebemos o que estamos sentindo. Elas sabem exatamente quando nós estamos bem ou não para com elas. É tão notável isso que todo mundo comenta, né? Ai, tal criança não quis nem chegar perto de tal pessoa, porque aquela pessoa estava assim, tão pesada. Ai, o neném chorou o tempo todo que certa pessoa esteve aqui. Por que será? Foi a pessoa sair, o neném parou de chorar, se acalmou. Percebem? As energias do nosso amor, do nosso sentimento, ele é muito maior do que você ficar olhando para a pessoa e dizendo, mas eu gosto muito de ti. Com aquele chamado sorriso amarelo, né? Que a gente dizia. Porque no fundo, alguma coisa não está legal. Então, o primeiro aprendizado é através do sentimento e nós precisamos ter isso bem claro. Porque por mais que às vezes as nossas palavras possam dizer algo, se nós não sentirmos realmente o que estamos falando e, ao mesmo tempo, se nós não sentirmos, dificilmente nós conseguimos, através dos atos, demonstrar qualquer coisa diferente, nós não seremos acolhidos. Porque as palavras podem voar, mas as ações ficam. Ai, mas eu não sei muito bem como falar, como explicar sobre Deus. Bom,
nós temos, praticamente em todas as casas espíritas, a evangelização infantil. E aqui já sei que não é diferente, tem nos sábados, né? Nos sábados tem a evangelização infantil. Ah, mas a minha criança é muito pequenininha. Faz mal. Ela vai ali, ela vai cantar, ela vai escutar historinhas, ela vai estar se habituando a um ambiente de paz, de luz, de amor, de trabalho, de dedicação, de seres que estão dando o máximo de si para serem cada dia um pouco melhores, né? Porque não pensem que os trabalhadores de casa espírita são os melhores do mundo, não. Trabalha quem necessita se melhorar. E a gente vem trabalhar que é para poder exercitar e crescer, né, aquilo que deixamos para trás em outras experiências. Trabalho para nós não é apenas um desejo, mas é uma obrigação de nós mesmos, espíritos devedores. Então, essa consciência é muito necessária e importante. Nós queremos um planeta novo, nós queremos um mundo melhor. Nós não queremos mais ouvir que crianças morreram de espancamento ou de fome. Então, nós temos que nos unir em amor, em vontade, em fé e criarmos, ou pelo menos auxiliarmos ao crescimento de amor, de fé, de bondade para com todos aqueles crescidos em idade ou não, o prazer de amar e viver bem. Porque quem verdadeiramente consegue abrir o seu coração para o amor, por mais que esteja em águas turbulentas, confiará na presença de Deus, nas palavras do Mestre Jesus, e se deixará conduzir pelo Pai, que então tomará a atitude que melhor será para cada um de nós. Com essa certeza, aí sim, nós fechamos um ciclo que é de muita grandeza, de muito trabalho e de muita dedicação, que é acreditar em Deus, que é confiar em Deus e se entregar a Deus. E essa entrega é um dos fatores mais limitantes da nossa fé. Porque a gente diz, não, eu confio em Deus, eu acredito e confio. Mas você se entrega? Na hora que tudo está ruim, você para e diz, tá bom, agora é a tua vez. Eu fiz a minha parte, agora é contigo. Você faz? Nós fizemos? Ou a gente se desespera? Ai, Deus não está me olhando, olha que está tudo difícil. E aí? Porque é nesses momentos que a gente tem que segurar a mão dos pequenos, em alma ou em idade física, e dizer, calma, Deus é conosco.
Eu gosto muito dessa afirmativa, porque quando a gente diz assim, Deus está conosco, parece que Ele só está, né? Ela está aqui, oi, tudo bem? Ela está ali, né? Mas quando a gente diz Ele é. E eu sou parte do que Ele é. E por isso Ele está em mim. E se Ele é comigo, eu não estou sozinha. E por isso eu posso segurar com firmeza, com confiança e com entrega as mãos daqueles que comigo estão e dizer-lhes, calma, está doendo agora, mas como Maria disse a Chico, tudo passa. E passa. Aqui, como eu noto que somos todos jovens, assim, principalmente os que são há mais tempo, como eu, quantos apertos a gente já passou na vida? Quantos momentos a gente olhou e disse, não vou mais conseguir, não tenho mais força. Por que tu está fazendo isso comigo? Me ajuda. E hoje a gente nem lembra mais que passou por isso, ou por aquilo outro. Ah, é verdade, agora ela está falando, eu estou me lembrando. Se está lembrando é porque esqueceu. Se esqueceu é porque Deus nos socorreu. É quando as nossas pegadas são apagadas do chão e só as de Deus permanecem. E aí a gente compreende que tudo ficou para trás, não tem mais rastro. E aí a gente diz, olha, nem parece, hoje eu me lembro, nem sei como é que eu vivi isso, eu já nem me lembro mais. Eu sei que foi difícil, mas não me lembro mais. E é essa educação, essa maneira de procurarmos educar, que nós vamos conseguir nos transformarmos e transformarmos a geração futura que permanecerá nesse planeta de luz. Honório também nos diz, urge dessa maneira para os pais e educadores de todo o jaz o compromisso inadiável de oferecer ao espírito, no estágio de infância corporal, a prática do diálogo do afeto, do conhecimento inicial dos sentimentos de amor, das noções nobres e primárias da justiça, cujas bases são lançadas na engrenagem de apreensão da criança sedenta de conhecimento. Exemplo, direcionamento, finalidade, sentido existencial. Não podemos deixar para que os TikToks e sei lá outros nomes que a nossa internet ou meios de comunicação possam trazer para os nossos filhos, para os nossos netos. Em tudo que é criado tem o lado bom e o lado ruim. Cabe a nós insuflarmos, cabe a nós motivarmos o lado bom daquilo que nos está ao alcance.
a pesquisa, os livros gratuitos que temos em forma de PDF, por exemplo, e eu não sou muito conhecedora da mídia digital, mas existem tantas maneiras de poder utilizá-la para o nosso auxílio e o nosso crescimento. Mas também existem maneiras de nos prejudicar a nós mesmos, como aqueles a quem deixamos, por conta de um aparelhinho, a educação dos nossos. Precisamos resgatar a obrigação da figura adulta no controle dos horários, das atividades, daqueles que estão sob os nossos olhos. Precisamos observar aqueles que são deixados sob a nossa responsabilidade e criar com eles um laço de afeto, de respeito e de limites no aprendizado, no crescimento e no próprio plantio deles mesmos. Que a gente muitas vezes interfere e acaba não ajudando, mas prejudicando. Então nós temos uma grande responsabilidade se vamos nos meter no plantio novo dessas crianças. Precisamos orientá-las a escolherem as boas sementes. Tem muitas no serviço da internet, sei lá como é que a gente diz o nome disso agora, esqueci. Nos canais, né? Tem muita coisa? Tem, mas não é só isso. E ainda assim, nós temos que procurar e mostrar o que vale a pena ser visto, ser aprendido, como usar, quando, o horário, porque nada disso se perde. Na verdade, é isso que constrói o novo ser para um novo mundo. Na hora de eu encerrar. Na passagem dos pequeninos, o Mestre Jesus elucida que o acolhimento amoroso representa a força transformadora tanto para quem recebe, quanto para quem realiza essa ação terapêutica. Nestes tempos de tanta informação avassaladora e tecnológica, era essa a palavra que eu queria, invasiva na vida das criaturas, é imperioso o trabalho consciente dos pais e educadores para voltar às origens do diálogo, do amor e do acolhimento incondicional às crianças desta nova era. Então, que possamos nós, mais uma vez, termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para amarmos mais, abrigarmos mais e auxiliarmos mais na conduta daqueles que estão na fase do aprendizado. E que cada um de nós também lembre de se deixar educar pelos exemplos do Mestre Jesus e do Pai de amor eterno, com a bênção de Nossa Maria. Que assim seja.
Uma boa tarde a todos e muito obrigada.